Vamos retomar a live aqui, que havia caído, e vou iniciar com as reflexões que eu havia feito antes. E se você já estava acompanhando antes, vai perceber que eu vou retomar aqui, mas tudo certo, caiu a conexão e a gente segue. Bom, você já parou para pensar a respeito do quanto a vida tem valor? Como você tem valorizado a vida? É sobre autorresponsabilidade para a vida que iremos falar na live de hoje, tá? Esse tema tão relevante, ainda mais aí pensando nesse mês de janeiro que estamos iniciando aí esse ano. Então fiquei pensando no que dividir com vocês e pensei ainda aí na proposta de trazer a vocês aí boas reflexões para gerar aí mudança e quem sabe olhar esse ano de 2021 ainda mais com engajamento, né? Olhando para a vida de vocês com mais responsabilidade. Então é um assunto que vai gerar aí algumas reflexões, uma certa profundidade. Você vai perceber que eu vou trazer alguns questionamentos aí. Então te peço para ficar comigo até o final da live. Me acompanhe também nas redes sociais, @psicóloga_ramande, e me ajude a compartilhar a live de hoje, né? Vamos juntos aí, compartilhando e dividindo esse conteúdo que tem nada melhor do que refletir aí sobre a vida e refletir sobre aquilo que faz sentido para a gente assumir como responsabilidade essa vida, né? Que nos foi dada, tá? Então, como eu disse antes, o assunto vai demandar uma certa reflexão, uma certa profundidade e é bem importante para que você consiga aí do outro lado estar refletindo, tá? E também, mais para o finalzinho, vou definir alguns benefícios específicos que eu valorizo da autorresponsabilidade, que eu vejo como sendo bem relevante. Fique comigo até o finalzinho da live para poder acompanhar quais são esses 4 benefícios da autorresponsabilidade para a vida. Então, gente, vamos seguindo aqui. Tente observar como você se coloca na vida. Você procura assumir a sua parcela de responsabilidade, ou se culpabiliza, ou se vitimiza? Talvez você já tenha até ouvido alguém falar sobre isso, sobre se culpabilizar, sobre se vitimizar. Não sei se já ouviu falar sobre se responsabilizar, né? E é sobre isso que nós vamos estar aprofundando hoje. Então, quando assumimos a autorresponsabilidade para a vida, a gente deixa um pouco de lado a culpabilização, a vitimização, porque a gente entende que está sendo responsável por aquilo que nos foi dado à vida. Então, quando nós assumimos, né, a responsabilidade dessa vida e vamos gerindo, vamos guiando, a gente vai deixando a culpabilização de lado e a vitimização também. Por que é bom refletirmos a respeito disso? Pois na vida nós temos responsabilidades e sem ela ficaria muito complicado e bagunçado, não é mesmo, gente? Vamos imaginar você indo no supermercado, querendo comprar um item lá do supermercado, de repente você chega, a prateleira está lá toda bagunçada, toda em desordem, né? Você não consegue encontrar o item que você gostaria de comprar, porque alguém que era responsável por aquela sessão, vamos dizer assim, acabou não organizando aquela prateleira. Então, quando a gente fala assim de bagunça, é nesse sentido, quando a gente deixa de ter essa responsabilidade sobre a nossa vida, a gente deixa muitas coisas em desordem. Pegando esse gancho aí e exemplo do supermercado. Vamos pensar também numa mãe, né? Uma mãe que tem um filho pequeno, é importante que ela tenha a responsabilidade de cuidar, de dar amor, de suprir as necessidades dessa criança. Por quê? Porque uma criança, ela não consegue ainda por si só ter essa autorresponsabilidade, né? Então, se uma mãe ela não tem essa responsabilidade, ela acaba negligenciando esse filho e isso acaba afetando o desenvolvimento dessa criança, né? Então, ou seja, entra numa desordem aí algo que poderia estar em ordem.
Então, são alguns exemplos que nos ajudam a refletir sobre responsabilidades e trazendo para a nossa vida, nós tendo essa autorresponsabilidade sobre a nossa vida, é que vai fazer com que a nossa vida esteja, de certa forma, um pouco mais equilibrada, organizada, em ordem, tá? Enfim, então, na vida a gente tem diversos papéis que ocupamos, né? E a autorresponsabilidade para a vida tem relação em como eu decido lidar com o que me acontece, com o que desejo que aconteça, por exemplo. Então, se você tem sonhos, você tem planos, nada melhor do que você ir organizando isso e desenvolvendo algumas atitudes para que você vá alcançando ao longo da sua jornada da vida aquilo que é importante para você. Não deixar isso na mão de alguém. Por quê? Porque quando isso acontece, entra em desequilíbrio aquilo que seria interessante você estar seguindo e se orientando para que isso aconteça. É claro que a gente sabe, eu sempre digo aqui nas lives que há variáveis, né? Nem tudo sai exatamente como a gente planeja, mas a ideia aqui de refletirmos sobre autorresponsabilidade para a vida é ir assumindo cada vez mais a sua parcela de responsabilidade sobre a sua vida. Então, nem tudo está no nosso alcance na vida, há com certeza situações que fogem fora dos nossos planos e sonhos, né? Mas algo é certo, né? Estarmos aí sendo responsáveis pela nossa vida. Então, o que faço a respeito, como enfrento a situação, isso faz muita diferença. Então, por exemplo, né, se eu sinto raiva e chego a um ataque de fúria, há um tempo considerável aí para que isso aconteça. Então, eu entender o porquê eu estou sentindo raiva é muito importante, mas nem sempre no momento é possível. Então, quando eu vejo que eu já estou um pouco assim alterado, é importante sair do ambiente, é importante você poder respirar um pouco para então lidar com essa emoção, para que você consiga gerenciar isso. E por que eu estou falando de emoção e que relação que tem com a autorresponsabilidade, né? A autorresponsabilidade por aquilo que eu gerei de consequência em decorrência dessa emoção que eu tive, por exemplo, uma raiva, um ataque de fúria, entende? Então, se eu sinto raiva e chega um ataque de fúria, por exemplo, eu saio brigando com todo mundo, né? Eu acabo, perdendo totalmente o controle, isso vai me gerar com certeza algumas consequências e vai me trazer aí talvez um mal-estar. Então, se eu consigo de certa forma lidar melhor com essas emoções que aparecem no meu dia a dia, na minha vida, né, eu entendo que posso gerir essa emoção, eu também estou tendo uma atitude de autorresponsabilidade sobre aquilo que está acontecendo comigo. Então, quando eu assumo a autorresponsabilidade para a vida, eu passo a gerir melhor essas emoções, consequentemente as escolhas da vida também ficam muito mais fluídas, porque eu entendo que há muito que depende de mim. Então, as interpretações que eu faço da vida, a visão que eu faço de mim, a visão que eu faço do outro, que eu faço do mundo, que eu faço do futuro, isso é fundamental para que eu me guie nessa jornada da vida chamada, né, vamos dizer, colocando aí essa autorresponsabilidade. Então, eu gostaria que você refletisse aí comigo sobre o que depende hoje de você para ser feito. O que na vida está no seu alcance para ser vivido? Você já havia pensado nisso? Vou repetir aqui. O que depende de você para ser feito? O que na vida está no seu alcance para ser vivido? Então, tente refletir o que você tem deixado talvez de lado, que você pode estar assumindo essa responsabilidade e se sentindo aí muito melhor com esse posicionamento seu na vida. Se você está com vida, tem com certeza aí muito que aprender nessa jornada e desenvolver uma autorresponsabilidade diariamente é sem dúvida uma escolha assertiva. Tem uma frase que diz assim: qual a sua responsabilidade na desordem da sua queixa? Né?
Então, todos nós, se nos deixarmos levar pelas nossas queixas, por aquilo que a gente percebe que não está legal na vida, que a gente problematiza, aquilo vai tomando aí, de uma certa forma, uma certa proporção que, se eu não cuidar, pode estar me prejudicando. Então, refletir sobre esse tema é muito importante até para a sua saúde mental. A gente está aí no mês da campanha Janeiro Branco, uma campanha que valoriza a vida, que valoriza, né, uma cultura da saúde mental. Então, nada melhor do que também estarmos aqui falando sobre autorresponsabilidade. Fica comigo até o finalzinho da live. Já estou daqui a pouco entrando nos 4 benefícios que eu separei aqui sobre autorresponsabilidade. E espero que você esteja gostando aí, me ajude a compartilhar a live, compartilhe para os seus contatos e seguimos juntos aqui falando sobre esse tema tão relevante. Então, um dos aspectos, né, dos benefícios que eu separei aqui sobre autorresponsabilidade é o primeiro, entender seus fracassos e buscar soluções. Quando a gente percebe que algo não se saiu bem sucedido como a gente esperava, né? E se eu ficar mergulhado nesse fracasso, digamos assim, que eu interprete dessa maneira, isso vai gerar em mim muito mais conflitos, você não concorda? Então, eu entender alguns fracassos, ir atrás de algumas soluções, isso vai facilitar muito na gestão dessa autorresponsabilidade. Um segundo ponto que eu trouxe aqui é maior resiliência. Quando a gente desenvolve uma autorresponsabilidade, a gente tem também uma certa resiliência. Por quê? Porque os desafios vão aparecendo e eu vou conseguindo aí ter uma plasticidade, digamos assim, né? Uma certa flexibilidade para que eu consiga me adaptar. Imagine uma árvore no meio de uma ventania, ela balançando para um lado e para o outro, mas a raiz dela continua sendo firmada, né? Ela não sai do lugar, mas ela pode dar uma balançada, mas ela fica ali. Então, o terceiro ponto, ou melhor, o benefício que eu separei aqui sobre a autorresponsabilidade é facilidade para tomar decisão. Então, quando nós assumimos essa autorresponsabilidade, a gente tende a ter muito mais tomadas de decisões assertivas e que por quê? Porque eu vou me guiando para um caminho, para uma jornada na vida que faz muito mais sentido. E eu vou entendendo que não é ninguém que precisa fazer isso por mim, sim, eu que preciso tomar a direção desse caminho, dessa jornada vida, ok? Deixa eu tomar uma água aqui. A gente vai falando e a garganta vai secando. E por fim, o quarto benefício da autorresponsabilidade que eu separei é sobre equilíbrio e sensatez. Por quê? Porque daí eu vou tomando a direção da vida, a jornada da vida, e eu vou tendo um certo equilíbrio nessas minhas escolhas da vida, diante do dia a dia, e eu tenho uma sensatez, porque daí eu também vou ponderando, né? Eu vou entendendo o que faz maior sentido para mim, tá? Então, retomando aqui os 4 benefícios que eu separei sobre autorresponsabilidade. Então, primeiro, entender seus fracassos e buscar soluções, ter maior resiliência, desenvolve uma facilidade para tomar decisão e há um equilíbrio e sensatez, tá? Então, para você que está chegando agora aqui na live, a gente está falando sobre autorresponsabilidade para a vida. Eu já vou me encaminhando aí mais para o finalzinho da live, né? Entendendo aí, tentando, né, traduzir para vocês o que quer dizer esse assunto e o quanto a gente precisa praticar no nosso dia a dia. E a gente vai praticando através da auto-observação e principalmente também através do autoconhecimento, porque é a partir de olhar para dentro, de a gente se conhecer, que a gente vai percebendo, bom, eu acho que a vida está um pouquinho em desordem e eu preciso tomar um pouquinho aí as rédeas da vida, e nada melhor do que desenvolver habilidades de autorresponsabilidade, tá? Bom, quero agradecer você que esteve aqui comigo na live.
tá? Esse é o assunto que eu havia preparado para dividir aqui com vocês e também quero dividir com vocês que a partir da próxima semana eu estarei focando mais as lives lá no Instagram, @psicóloga_ramande. Se você não me acompanha lá, você pode estar me acompanhando, tá? No YouTube eu estarei com vídeos mensais, você também pode estar se inscrevendo lá no canal Psicóloga Ramande. E espero que você tenha gostado, né, de todo o conteúdo que eu venho trazendo por aqui, através das lives, textos também. Quero estar cada vez mais dividindo, né, conhecimento aqui com vocês e proporcionando aí uma transformação, né, dentro do possível na vida de vocês. É um prazer poder estar ajudando e estar dividindo com vocês aquilo que faz parte do meu dia a dia, a prática clínica que eu amo, ajudar as pessoas, né? Tá bom, gente? Obrigada mais uma vez, um beijo e até semana que vem lá no Instagram, @psicóloga Ramande. Tchau, tchau!